Você já ouviu uma voz dentro da sua mente? Uma voz sutil, sedutora, que não grita, mas sussurra. Vai, ninguém vai saber. Só dessa vez. Você merece. No começo, parece inofensiva. Mas e se essa voz não for sua? E se for a mesma que mudou o destino da humanidade? Hoje você vai entender como um simples sussurro foi suficiente para derrubar o Éden e como ele continua ecoando nos dias de hoje. Essa história pode mudar sua forma de enxergar suas próprias escolhas. Imagine um lugar onde tudo era perfeito. Árvores frondosas, rios de águas cristalinas, o ar puro, sem culpa, sem dor, sem medo. Ali estavam Adão e Eva, não como lendas, mas como seres humanos, livres e em plena comunhão com o Criador. Deus havia dado tudo, mas com uma única instrução: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não era uma prisão, era liberdade com propósito, era confiança, uma prova de amor. Porque só existe obediência onde há escolha. Eles tinham tudo, menos o fruto de uma única árvore. E essa árvore silenciosa estava ali, no centro do jardim. Não chamava atenção por si só, mas o simples fato de ser proibida já plantava uma tensão invisível. E é justamente aí, nesse espaço entre o que é permitido e o que é negado, que a dúvida encontrou solo fértil. E foi nesse solo que algo começou a rastejar. Ela não chegou com trovões, não rompeu o céu, nem fez a terra tremer. A serpente chegou como o pecado costuma chegar, silenciosa, calculada, sedutora. A Bíblia descreve a serpente como a mais astuta de todos os animais do campo. Ela não atacou, não impôs, apenas fez uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Parece inocente, não é? Mas é nesse tom de meia-verdade que mora a armadilha. A serpente sabia o que Deus havia dito. Ela só precisava torcer a palavra, sutilmente. Porque o objetivo não era confrontar, era confundir. Eva, sem perceber, entrou no jogo. Corrigiu a serpente, mas já estava no terreno da dúvida. E agora, o fruto que antes passava despercebido começa a brilhar aos olhos. E é aqui que percebemos algo importante. O inimigo não precisa tirar sua fé, só precisa distorcê-la. Ele não precisa te empurrar para o erro, só precisa fazer você racionalizar. A serpente não mentiu descaradamente. Ela insinuou, ela plantou a ideia. E o resto, o coração humano faria sozinho. A dúvida, uma vez instalada, trabalha como um vírus, silencioso, persistente, letal. E foi assim que Eva, mesmo ainda em pé no jardim, começou a cair. Eva poderia ter virado as costas, mas ela ficou. E a serpente continuou falando: certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Esse foi o golpe. Não foi uma ameaça, foi uma promessa. Uma oferta de autonomia, de liberdade sem limites. O desejo de ser igual a Deus. E então algo mudou nos olhos de Eva. O fruto passou a parecer bom para comer, agradável aos olhos e desejável para alcançar sabedoria. Percebe o processo? Primeiro vem a dúvida, depois o desejo e, por fim, a decisão. Não foi apenas um ato impulsivo, foi um diálogo interno que cresceu e floresceu até se tornar irresistível. E é assim que o inimigo age até hoje. Ele não nos força, ele nos convence. Ele faz parecer lógico, justo, até necessário. Quantas vezes já justificamos o erro com frases como: eu mereço, ninguém vai saber, é só uma vez, Deus vai entender. Foi assim com Eva, foi assim com Adão, e tem sido assim com cada um de nós. A serpente nunca parou de falar, mas agora a voz soa como nossa própria consciência. E ao estender a mão para o fruto, Eva não estava apenas desobedecendo, ela estava escolhendo confiar em si mesma, mais do que em Deus. Eva segurou o fruto, girou-o entre os dedos,
O brilho da casca, o aroma, a curiosidade. Ela já havia comido, com os olhos, e então ela mordeu. O som dessa mordida talvez tenha sido imperceptível aos ouvidos humanos, mas no mundo espiritual foi um estrondo. Adão, ao seu lado, também comeu. Não houve gritos, não houve discussão, apenas a quebra. Naquele instante, os olhos dele se abriram, mas não como a serpente prometeu. O que veio não foi sabedoria, foi vergonha. Perceberam que estavam nus. Tentaram se cobrir com folhas, e pela primeira vez, o que era natural, se tornou motivo de medo e insegurança. A inocência se foi, a paz interior evaporou, e o paraíso, que até então era abrigo, agora era ameaça. E quantas vezes isso acontece conosco? A ação vem, rápida, quase automática, e logo depois, o peso, o vazio, aquela voz que dizia, vai ser bom, se cala. E o silêncio grita, grita culpa, grita arrependimento. Eva caiu antes da mordida. A queda foi interna, antes de ser visível. E esse é o verdadeiro drama do pecado. Ele começa muito antes da ação. Ele nasce quando decidimos que sabemos mais do que Deus. Quando achamos que podemos escolher nosso próprio caminho, sem nos perder no meio dele. O som de passos no jardim, ao entardecer. Deus caminhava, como sempre fazia. Mas dessa vez, Adão e Eva estavam escondidos. Não queriam ser vistos. Não queriam ser ouvidos. Não queriam ser encontrados. Onde estás? Deus pergunta. Ele sabia onde eles estavam, mas queria que eles soubessem onde haviam chegado. O medo nasceu ali. A culpa, a separação. Pela primeira vez, o ser humano experimentou o peso de estar longe de Deus. Eles tentam se justificar. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Mas no fundo, todos sabiam, haviam escolhido, tinham escutado e obedecido à voz errada. E quantas vezes nós também nos escondemos, não atrás de árvores, mas de desculpas, de máscaras, de rotinas que nos afastam de Deus. O pecado não apenas fere, ele rompe. Ele nos faz esquecer quem somos, nos faz fugir daquele que mais nos ama. O paraíso não foi destruído por uma tempestade, foi quebrado por uma decisão, e o preço foi alto. Mas mesmo no meio da dor, Deus ainda estava chamando. A serpente continua falando, não com língua bifurcada ou escamas visíveis. Hoje ela fala através de pensamentos, sugestões, influências sutis. Ela aparece nas redes sociais, nos conselhos distorcidos, na cultura que diz, siga seu coração, faça o que quiser. Hoje ela não diz, coma o fruto. Ela diz, você merece ser feliz. Deus entende, todo mundo faz. A estratégia é a mesma, torcer a verdade até que pareça confortável, desacreditar a palavra de Deus em troca de uma versão personalizada da verdade. E o mais perigoso, ela soa como se fosse a nossa própria voz. Quantas vezes justificamos escolhas erradas com raciocínios perfeitos? Quantas vezes ouvimos, refletimos e cedemos? A serpente não precisa mais de um jardim. Ela precisa apenas de um coração desatento. E você, tem ouvido vozes que te afastam de Deus? Hoje, mais do que nunca, precisamos discernir quem está falando dentro de nós. Porque o inimigo não quer apenas nos ver cair. Ele quer que acreditemos que a queda foi escolha nossa e que não há mais como voltar. Mas há. Mesmo depois da queda, Deus procurou o homem. Onde estás? Essa não foi uma pergunta de julgamento. Foi um chamado de amor. Deus sabia. Mas ele queria que Adão e Eva soubessem que ele ainda estava ali, que a comunhão poderia ser restaurada. A serpente sussurra para acusar, mas Deus chama para restaurar. Hoje, talvez você esteja longe, talvez tenha ouvido a voz errada, mas Deus ainda caminha no jardim e ainda chama o seu nome. Você pode escolher hoje ouvir a voz que cura, que perdoa, que recomeça. Porque o paraíso pode ter sido fechado, mas a esperança foi aberta na cruz. A voz da serpente ainda sussurra, mas a voz de Deus ainda chama. Qual delas você vai ouvir?